Olá, sejam todos bem-vindos ao ciclo de cursos de serviços clínicos farmacêuticos. Essa aula introdutória tem o propósito de apresentar o curso a vocês, falar um pouquinho sobre o contexto em que esse curso foi proposto, a metodologia por ele adotada e toda a dinâmica de certificação. Iniciando então pela motivação que encontramos para fazer esse curso. Resolvi fazer um breve histórico para que vocês compreendam. A atividade clínica, farmacêutica não é algo novo, Desde 1950 a gente já há relatos, estudos mostrando a atuação clínica de farmacêuticos em unidades hospitalares. No Brasil não foi diferente, os farmacêuticos também iniciou as suas atividades clínicas dentro dos hospitais. No entanto, esse conceito de farmácia clínica foi sendo evoluindo e as suas propostas de atuação clínica foi abrangendo outros serviços farmacêuticos que não somente os hospitalares. Mas no Brasil, encontramos algumas barreiras para o exercício da farmácia clínica para além das unidades hospitalares. Uma delas é as questões legais que estão implicadas nesse tema. Porque no Brasil os estabelecimentos farmacêuticos, eles são de comércio, são conhecidos, são reconhecidos pela 5991, são regulados pela 5991 como um estabelecimento comercial e não como um estabelecimento prestador de serviço. Isso dá um tônus bastante complicado para a farmácia, para que o farmacêutico encontre uma condição favorável para exercer as atividades clínicas, uma vez que essas unidades não era permitida a prestação de serviço, e sim apenas a comercialização de medicamentos. Esse conflito é bem observado aí no início dos anos 2000, em que o Conselho Federal de Farmácia publica a Resolução 357, em que ele normatiza ou oferece algumas recomendações do que ele considera boas práticas de dispensação em farmácias e drogarias. Nessas boas práticas, vários serviços clínicos são propostos para que o farmacêutico faça em farmácias e drogarias. No entanto, a RDC 173 de 2013 conflita com a resolução do Conselho Federal de Farmácia, em que algumas das atividades que são recomendadas pela Resolução 357, a RDC 173 proíbe. E esse conflito, então, ele impediu o avanço das atividades clínicas nas farmácias e drogarias, até que em 2009 a RDC 44 revoga a RDC 173 e ela reconhece algumas atividades clínicas, assim como foram propostas na Resolução 357. Mas esse termo, então, de farmácia clínica, atenção farmacêutica, ela vem sofrendo uma evolução ao longo desses anos e trazendo algumas confusões. E o Conselho Federal, atentado a essas situações, resolve, então, regulamentar isso. O que são as atividades clínicas reconhecidas pelo Conselho de Farmácia? Quais são essas habilidades clínicas em que o Conselho de Farmácia considera o farmacêutico apto a estar prestando? E aí ele publica a Resolução 585 de 2013, que dispõe sobre as atividades clínicas do farmacêutico, e também publica a Resolução 586 de 2013, que fala da habilitação que o farmacêutico tem em prescrever e diz quais são essas situações em que o farmacêutico pode prescrever. Assim, a gente dirime alguns problemas, mas ainda encontrava algumas dificuldades, porque a lei que regia é a 5991. Até que em 2014 é promulgada a Lei 13.021, que não revoga a 5991, mas muda a sua redação. E ela passa a considerar a farmácia e as drogarias como unidades de prestadoras de serviço, uma unidade de saúde, e não faz muito essa distinção entre farmácia comercial, farmácia pública, farmácia privativa, etc.
todas as farmácias, então, passam a ser regidas por essa lei 13.021, né? Mas ainda encontramos alguns obstáculos para poder transpor e poder colocar em prática. A resolução 13.021 ela está aí, essa resolução, não minto, a lei 13.021 está aí, mas ainda não há uma resolução da vigilância sanitária que possa fiscalizar os estabelecimentos e cobrar que a lei 13.021 seja cobrada, seja obrigatória. Então, a lei existe desde 2014, mas ela ainda não foi posta em prática porque ainda a agência reguladora não tem um mecanismo para fiscalizar os serviços que a 13.021 propõe. Outro obstáculo encontrado é a formação dos profissionais farmacêuticos que estão no mercado. Né? Existem os farmacêuticos e esses farmacêuticos, na sua grande maioria, não tiveram na sua formação, na sua graduação, uma formação voltada para a clínica, tal como a Lei 13.021 e as resoluções 585 e 586 preconizam. Né? Então, há de se prover, né, de oportunizar para os farmacêuticos que já estão no mercado de trabalho a oportunidade de complementar essa sua formação clínica. Né? E aí foi pensando nisso que nós resolvemos propor esse curso. Esse curso ele conta, né, na coordenação por mim, que sou a professora Mércia. Eu tenho uma formação de farmácia clínica, trabalhei por muitos anos com assistência farmacêutica, estou na docência desde 2001 e toda a minha docência é voltada para assistência farmacêutica, as pesquisas e os projetos meus de pesquisa e extensão são todos voltados para assistência farmacêutica e farmácia clínica. Na equipe temos a farmacêutica, a doutora Tatiana Mateucci, né, que também tem uma formação acadêmica muito boa, ela tem pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado, tem uma experiência vasta no trabalho, né, de assistência farmacêutica, ela é farmacêutica do Hospital de Clínicas, acompanha os pacientes da residência multiprofissional na área de hematologia. Ela é uma farmacêutica que tem uma atuação e uma experiência muito grande na docência, ministrando cursos em várias cidades do país. A farmacêutica doutoranda Ana Carolina também é uma pessoa bastante experiência, é farmacêutica do Hospital de Clínicas, né? Ela é mestre, doutoranda em Ciências da Saúde, também com uma vasta experiência no ensino, né? Ministrando cursos por todo o país, dentro da sua área, e tem uma formação muito, muito rica na assistência farmacêutica e na farmácia clínica. E aí nós pensando de como poderia ser esse curso, a gente começou a entender que as necessidades dos farmacêuticos, né, do público-alvo, elas são divergentes. Cada pessoa tem uma necessidade, e aí a gente pensou em propor um curso bastante flexível que pudesse atender essas necessidades que esses profissionais, esses futuros alunos tivessem. Uma delas é oferecer um curso de especialização ou oferecer um curso de atualização e aprimoramento. Muitas pessoas já possuem curso de pós-graduação, não estão interessadas em fazer outro curso de pós-graduação, querem apenas se atualizar, aprimorar, né, se capacitar, né, na sua educação continuada. Então, nós pensamos em oferecer um curso na forma de um ciclo de cursos clínicos, em que a pessoa poderia escolher qual desses conteúdos lhe interessaria. Né? Então, ele pode fazer desde todos os cursos que serão oferecidos ou escolher aqueles que lhe é de maior agrado, certo? E como funcionaria então a certificação, né, e a carga horária para esses cursos? Então a gente tem duas observações importantes que vocês precisam se atentar. A primeira observação é com relação à carga horária. Se o aluno
fizer todos os módulos, ele terá ao final, a carga, ele pode optar por ter vários certificados, um certificado para cada curso aí tem em média 40 horas, mais ou menos, a carga horária de 20 a 40 horas, ou ele pode optar de fazer todos os cursos e conseguir um certificado ao final com com toda a carga horária do curso, que deve estar em torno aí de 200 horas. Isso vai ser de acordo com as necessidades e a preferência de cada uma, ok? Ele tendo cursinhos de até 40 horas, são cursos de atualização, cursos de carga horária superior a 180 horas, ele tem cursos de aprimoramento profissional. E ele vai optar se ele vai querer certificados de atualização profissional ou certificados de aprimoramento profissional. Alguns cursos, algumas carreiras, eles valorizam cursos com carga horárias superiores a 180, né? Em alguns concursos também, na avaliação do currículo, eles dão pontuação maior para cursos com carga horária maior. Portanto, mas fica a critério de cada um se ele quer fazer cursos, vários certificados, né, dos diversos cursos que ele vai fazer, ou se ele prefere acumular a carga horária e ter apenas um certificado de aprimoramento profissional. A outra observação que ele tem é com relação ao aproveitamento do conteúdo. O aluno que tiver, no mínimo, 75% de presença, né, e obtiver a nota média, né, a média em cada um dos cursos de 70, ele terá no seu certificado um apostilamento dizendo que ele teve aproveitamento satisfatório e será apostilado no verso do seu certificado as disciplinas que ele fez e as respectivas frequência e notas. Mas, e se ele não conseguir cumprir os 75% de presença ou não conseguir atingir uma média de 70%, ele terá um certificado de participação, né? A carga horária a gente explicou. Então, ele terá uma carga horária, um certificado de participação nos cursos, né? E não terá este apostilamento informando qual foi o aproveitamento desse aluno em cada curso. Qual que é a diferença efetivamente entre essas certificações, né? O aproveitamento e a participação. É que no aproveitamento existe a possibilidade que ao final desse curso seja lançado um curso de especialização. E aqueles que porventura não tiveram curso de especialização e desejam ter, eles podem se matricular nesse curso e apresentar a sua certificação com aproveitamento para solicitar a eliminação dessas disciplinas no curso de pós-graduação, né? Ele não precisará cursar novamente, mas aqueles que não atingirem a média mínima, a nota mínima, ele terá que cursar novamente se lhe interessar fazer o curso de especialização. Ok? Qual a periodicidade, né, com que esses cursos irão acontecer? Esses cursos irão acontecer de maneira de um curso por mês, não havendo coincidência entre as aulas. Mas se você olhar o cronograma, você vai encontrar, por exemplo, aqui em abril, a coincidência da última aula, de abril com a primeira do curso de técnicas com a primeira aula de saúde mental. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, é que o módulo técnicas e métodos clínicos é obrigatório. Então, esse módulo terminou em abril. Quem já fez esse módulo, ele não precisa repetir nos módulos seguintes, mas quem não fez terá que fazê-lo. Então, todos os módulos é obrigatório fazer o conteúdo de técnicas e método clínico, que é a base, né, para as atividades, para os serviços clínicos. Qual é a diferença de quem fez o módulo todo de técnicas e métodos e aquele que vai fazer o módulo, o conteúdo de técnicas e métodos dentro, por exemplo, do conteúdo de saúde mental?
A carga horária é a mesma, né? São 80 horas em que ambos os alunos deverão cumprir para conseguir concluir o requisito de técnicas e métodos clínicos. Qual é a diferença? É que no módulo que foi oferecido, havia uma carga horária mais presencial, né? A maior parte da carga horária era presencial e uma pequena parte dela era em EAD. Quando você vai fazer esse conteúdo de técnicas e métodos clínicos dentro de um dos módulos, saúde mental, transtornos respiratórios, o que seja, a carga horária é a mesma, mas terá uma carga horária maior EAD e uma pequena carga horária presencial. Tá? Então, há uma inversão entre carga horária EAD e uma carga horária presencial, ok? Mas a carga horária e o conteúdo são os mesmos para todos os cursantes. Então, quem já fez o módulo de janeiro a abril não precisa repeti-lo em saúde mental. Vai fazer só as disciplinas, né, em maio, junho e julho. Né? Quem for fazer transtorno respiratório e já fez os métodos clínicos, não precisa repetir o conteúdo, vai ter aula só em agosto e setembro. Então, dessa forma, você vai vendo que as aulas não coincidem. Não coincidem as aulas e não coincidem as parcelas de pagamento do curso. Tá? Então, quem optar por fazer todos os cursos, ele pagará sempre o mesmo valor, uma parcela por mês. Nunca vai coincidir de ter duas parcelas no mesmo mês. Ok? E a metodologia? Como é que vai ser, então, a metodologia desse curso? A gente compreende o seguinte, que o conteúdo existente, o conhecimento hoje em dia, a velocidade com que ele é produzido é muito alta. Né? Não há curso que consiga oferecer todos os conteúdos em que o aluno se deparará na sua vida profissional. Então, a gente entende que a melhor opção metodológica é fazer com que o aluno aprenda a aprender, que ele crie autonomia no seu desenvolvimento profissional, que ele busque essas informações, que ele saiba trabalhar essas informações, certo? Então, como que nós pretendemos fazer isso? Trabalhando com um currículo baseado em competência e não apenas na transmissão de conhecimento, como é a maior parte dos cursos que a gente vê aí oferecendo no mercado, que é uma transmissão de via única, de mão única de transmissão de conhecimento. Então, a gente vai trabalhar competência, e para trabalhar com competência é um conjunto de conhecimento, é preciso de habilidades para colocar esse conhecimento em prática e precisa ter valores e atitudes para lidar com essas habilidades e conhecimento, ok? Como que se pretende fazer isso? Bom, pretende-se trabalhar a autonomia, que o aluno seja reflexivo e crítico, né? Autônomo. Ele vai aprender a aprender, né? Como é que ele vai se tornar reflexivo? Somente com a prática. Então, a gente precisa oferecer, oportunizar esse aluno situações práticas para que ele possa desenvolver o senso reflexivo sobre as situações que será posto à sua frente. E crítico. Crítico é quando ele tem vários caminhos, várias evidências e ele precisa avaliar essas evidências para sua tomada de decisão. Então, um currículo ele foi pensado para que haja esse exercício. Então, como é que vai se trabalhar aprender a autonomia, ou seja, aprender a aprender? O curso será focado no aluno e não no professor. O aluno vai precisar entender que ele terá que se preparar em momentos que antecedem o curso. Então, a gente vai ter um momento EAD, em que o aluno terá acesso às informações, ao conteúdo teórico, e ele deverá se preparar para as aulas presenciais. Tá? Essa é uma condição que o curso vai exigir do aluno.
Como é que vão ser as práticas, né? As práticas, não dá para a gente lidar com o paciente já direto, a gente precisa desenvolver algumas habilidades, né? A gente precisa desenvolver essas competências que a gente estava falando, habilidades, atitudes, além do conhecimento. Então, a gente vai trabalhar algumas esferas que nos permite a vivência prática, como simulação, casos clínicos, dramatização e, quando oportuno, a presença do próprio paciente. Como é que vai trabalhar a criticidade, né? Então, o seu exercício profissional deve ser baseado em evidência, né? Então, o aluno vai aprender a fazer pesquisa, né? Aí vai conhecer bases de dados que vão ser apoio para essas pesquisas. Ele vai aprender a avaliar de maneira crítica essas informações, discuti-la e para pautar a sua decisão. É assim que se pretende trabalhar, então, as competências. Como foi dito, para os estudos autônomos, o conteúdo teórico será liberado na sala virtual em torno de 30 dias antes do encontro presencial, né? O aluno deverá obrigatoriamente ler esse conteúdo, se preparar, estudar, né? Compreender esse conteúdo e vir para a aula presencial, né? E para a gente garantir esse preparo, no encontro presencial existirão mecanismos de avaliação para ver se o aluno se preparou realmente da maneira que ele deveria se preparar, né? Coerente com a proposta. Esse encontro teórico que nós citamos que nós citamos agora mesmo, esse ocorrerá nas sextas-feiras à noite, das 19 às 22 horas. Né? E o sábado, o dia todo será dedicado à vivência, a atividades práticas, em que o aluno será estimulado e desafiado em situações práticas, na resolução de problemas, né, na condução de uma prática profissional. Como que o conteúdo vai ser disponibilizado? Nós já comentamos que será através de um ambiente virtual de aprendizagem na plataforma Moodle. Todo aluno lhe será cadastrado na plataforma, no ambiente virtual, e ele deverá acessar a sala através do endereço http ead.farmacia.ufg.br, informar o login, que será passado para ele por e-mail, e a senha de acesso. Essa senha de acesso ele pode mudar no primeiro momento, ou ao momento que ele achar oportuno, ele pode alterar a senha, mas o login não, ok? Acessando, logando, fazendo login, ele terá acesso então à primeira página da plataforma EAD, ele escolherá a extensão. Em extensão, ele vai ver que haverá uma página com serviços clínicos, ele deverá clicar em serviços clínicos e na sequência será listado todos os cursos de serviços clínicos farmacêuticos que ele deverá clicar sobre aquele a qual ele está inscrito. O primeiro ato desse farmacêutico, desse aluno, deverá ser acessar o teste, que é um pré-teste onde se avalia a formação básica desse aluno, né, o conteúdo básico, e ao final pretende-se que esse aluno repita esse teste para que conheçamos qual foi o conteúdo agregado durante esse período. É muito bom para o aluno, para ele conhecer o quanto que ele aprendeu durante esse período, e é mais importante ainda para a coordenação do curso, para ver se estamos no caminho certo, se a metodologia usada está conseguindo responder aos nossos objetivos, né, de aprendizagem. Esse teste ele é muito simples, ele vai acessar clicando sobre o teste e ele vai poder, aqui tem as orientações básicas e ele vai então optar por tentar responder clicando aqui, tentar responder o questionário agora. Vai vir um alerta, porque essa tentativa ela não pode ser interrompida, uma vez iniciada ele terá 50 minutos para terminar, né? Se ele acha que ele tem esse tempo, ele inicia a tentativa. Se ele acha que não vai ter o tempo, então ele cancela e começa então num outro momento.
Ele começando, ele vai ter as questões, né? E ele poderá fazer as suas opções aqui nas questões, e ao final ele salvará cada resposta dada, ele tem que salvar, e ao final ele enviará tudo, né? Ele vai clicar em enviar tudo e terminar. Só assim essa avaliação é validada, tá ok? E ele receberá um feedback da nota alcançada. Não se preocupe, essa nota não compõe a nota do aluno, essa nota é só para avaliação do curso, ok? Então não se preocupe com isso, é muito recomendado que vocês façam esse curso, esse teste. E o material didático, né, aquele conteúdo que deverá ser preparado antes dos encontros presenciais, né? Todos os cursos eles terão uma aba referente a técnicas e métodos clínicos e abas referentes ao conteúdo específico do módulo em questão. O módulo, todos eles sempre terá um material, uma bibliografia básica, que é um material didático, né? Um material com uma linguagem mais simplificada, elaborada com esse objetivo, né? E uma bibliografia complementar, que são as principais referências desse material bibliográfico que foi da bibliografia básica, mas será disponibilizado. Daí tem então artigos, teses, dissertações e etc, guias, consensos e etc. Todo o material que ajudou na construção, que são importantes para que o aluno. Então o aluno faça, ele é obrigatório que ele se prepare com a bibliografia básica, mas se ele sentir necessidade, e é recomendado que ele vá para a bibliografia complementar. E as tarefas? As tarefas elas serão dadas, né, serão estimuladas e ofertadas durante os encontros presenciais. Então, o aluno, durante os encontros presenciais, ele será desafiado a fazer algumas atividades. E, ao final do período, ele deverá postar essa atividade na plataforma. Então, haverá links, como essa mãozinha aqui, ó, com uma folhinha na mão, onde o aluno irá anexar e enviar a sua tarefa que foi desenvolvida durante o encontro presencial, certo? Pode-se criar também atividades complementares, né? Como fóruns de discussão. Então, a gente tem dois tipos básicos de fórum de notícias e o fórum de discussão. Os fóruns de notícias, a gente terá notícias do curso, de várias origens, como congressos, eventos. É um fórum de notícias mesmo. Mas o fórum de discussão é um fórum que tem um propósito didático, né? Clicando em fórum de discussão, você escolherá qual o fórum que vai participar. Você vai ter ali todo o histórico da participação de cada um dos membros, né? E nesse fórum, tudo que for colocado, diferente de que na hora de que você posta um arquivo único, somente o professor quem acessa o seu material, no fórum, todas as opiniões dadas, elas são vistas por todos os participantes do fórum, que inclusive pode responder, interagir com você, né, através do fórum. E no fórum é permitido, inclusive, que o aluno anexe arquivos. E quando você anexa arquivos, ele fica disponível para todos os participantes do curso. É possível que você também comunique entre os colegas, né, entre professores, comunicação com professores, com outros colegas do curso. Para isso, você, dentro da sua página, dentro do ambiente virtual, você vai clicar sobre o seu nome, vai abrir uma janelinha que vai ter a turma, você clica sobre turma, né, e clicando sobre a turma, abrirá uma lista dos participantes. Clique sobre o nome de quem você deseja enviar a mensagem, escreva a mensagem que você deseja e enviar. E assim você pode comunicar entre os seus colegas e com os professores do curso. Espero ter esclarecido as suas dúvidas e ter elucidado sobre o curso. Mas tendo alguma dúvida, de qualquer ordem,
pedagógica, ordem financeira, você encaminha uma mensagem para a coordenação secretaria no e-mail ufg.nafsaude.farmacia@gmail.com, que nós teremos o maior prazer em ajudar, ok? Sendo assim, eu desejo a todos bons estudos, né? E que o curso atenda as expectativas de todos vocês e que a gente possa caminhar aí nos próximos anos, né? Que podemos ser companheiros nesse aprendizado. Muito obrigada e até mais.